Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. Hoje nós vamos estudar a lição número 5, Jesus, a mão amiga de Deus, mostrando como Deus estendeu a sua mão para a humanidade através de Jesus Cristo. É a doutrina da reconciliação. E é importante nós assimilarmos bem essa doutrina para podermos entender o que Deus fez por nós e também o que nós, como igreja, precisamos fazer em relação ao mundo em que nós vivemos, as pessoas com quem nós temos contato. Vamos dar uma olhadinha no nosso trecho bíblico e depois fazemos a leitura da nossa revista. Vamos ler a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Preste atenção nessa expressão aqui, reconciliou consigo mesmo. E também nessa expressão aqui, ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo vai repetir logo abaixo. Versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, olha aqui a mesma expressão, não imputando aos homens as suas transgressões, não levando em conta, e nos encarregou da palavra da reconciliação. A mesma expressão aqui, lá em cima ele usou o ministério da reconciliação, no versículo seguinte ele usa a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Eu gosto de uma expressão que diz embaixadores de Cristo, uma versão que traz essa expressão, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Mostrando aqui não só a necessidade da pessoa se reconciliar com Cristo, mas também a necessidade da igreja agir como embaixador de Cristo, levando essa palavra de reconciliação. Então vamos ver aqui a nossa revista, lição 5, Jesus, a mão amiga de Deus. Durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina, exposta pelo apóstolo, e a veem como seu pensamento central, a doutrina da reconciliação. Ela ocorre de forma bem clara em 4 conhecidas passagens, Romanos 5, 10 a 11. Vamos ver aqui. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Olha só o verbo reconciliar aí, né? Reconciliação, reconciliou, sendo repetido várias vezes. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Agora Colossenses, vamos subir um pouquinho aqui. Colossenses 1, 19 ao 23. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A palavra aí, reconciliação, que é o foco aqui da nossa lição, né, sendo repetida mais algumas vezes. O conteúdo do Evangelho fica bem claro. Ele é uma chamada de Deus para os homens se reconciliarem com Ele. Esta é a boa nova.
Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O substantivo grego para reconciliação é katalagê, cujo sentido é cessação de inimizade. A ideia é que duas partes que antes eram hostis agora são amigas. É disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Então, como nós vimos aí nessa introdução, a doutrina da reconciliação, ela trata da inimizade, da rebeldia, da oposição do homem que existe entre o homem e Deus desde o Éden, desde que o homem pecou. E como Cristo veio para selar a paz, né, e fazer com que o homem se voltasse para Deus novamente. Primeiro tópico, a inimizade entre Deus e o homem. Isto quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas objetarão a isto, dizendo: como Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Levantam essa questão, mas essa inimizade é causada pelo pecado, como a gente vai poder ver aqui. Romanos 8:7 e Tiago 4:4 são passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo o que o domina, e Deus, né? Uma disputa, uma inimizade aí mesmo, que muitas vezes involuntária, entre o homem e Deus. Então vamos ver aqui Romanos 8:7. O que está dizendo? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nossa carne, né, ela milita contra o nosso espírito, a nossa carne é pecaminosa. Vamos ver aqui Tiago 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mostrando aí que o mundo também ele vai contrário àquilo que Deus quer para todos nós. Vamos avançar um pouquinho aqui. Deus é moral e é justo, e os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos 5:10, vamos ver aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A gente até já viu esse versículo, né, mostrando essa inimizade aí entre o homem e Deus. E vocês que, aqui é Colossenses 1:21, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, né, essa inimizade aí sendo como uma oposição à vontade de Deus. A gente vai ver à frente aí, não é que o homem quer guerrear contra Deus, mas é uma oposição ao cumprimento da obra de Deus, aquilo que Deus deixou, né, para nós exercermos. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e como tais, amamos o erro e praticamos o mal. Quanto a Deus, lembremos desta expressão de Abacuque: tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas intenções. Essa inimizade contra Deus muitas vezes não é uma coisa aparente. Ela significa um caminho contrário àquilo que Deus desenhou para o ser humano.
Nós vimos aí nos versículos bíblicos que a nossa carne é pecaminosa, é contrária às coisas de Deus, nós temos uma inclinação carnal para o que é errado. Nós vimos também que o mundo em que nós vivemos, ele é completamente desviado daquele plano inicial de Deus, e é por isso que a palavra arrependimento, ela tem um sentido de dar meia volta. Você está indo numa direção contrária, e aí você se arrepende e se volta novamente para aquilo que Deus tinha preparado inicialmente para o ser humano. Vamos avançar para ver o próximo tópico? Como desfazer a inimizade? Segundo tópico. Como é possível desfazer a inimizade? Por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores? Pela prática de boas obras? Por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus? A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nós já passamos nesse versículo, mas vamos dar uma olhadinha novamente. Ele é fundamental aqui para o nosso estudo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Veja que foi Deus que buscou essa reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, não levando em conta as transgressões, apesar do homem ser pecador, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isto possível. A cruz é o aceno do amor de Deus. A ênfase do ensino neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, é que o homem deve se reconciliar com Deus. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, 2 Coríntios 5:20. É o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem, e Cristo morreu para levar nossos pecados, 2 Coríntios 5:21. Vamos ver o que diz aqui. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Fique pensando comigo aqui. Se houvesse uma outra forma para realizar a reconciliação, que não fosse através de Jesus, Jesus não fosse essa ponte para nós obtermos a paz com Deus, se não fosse através de Jesus, Jesus não precisaria ter vindo. Se fosse através de boas obras, de religião, de oferendas, bastava o ser humano fazer aquelas coisas e Jesus não precisava ter vindo. Então Jesus veio realmente para quebrar a inimizade, para fazer a junção, fazer com que o homem realmente se voltasse para Deus. Tópico número 3. Um episódio curioso. Em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles: gente estranha essa, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar sua mão amiga. Agora vem uma parte aqui falando exatamente sobre o papel da igreja. A igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem o bom relacionamento com Deus. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, mostrando aí o papel da igreja
de evangelizar, né, e demonstrar para o homem que o homem precisa se reconciliar com Deus. O papel da evangelização é isso. Não é atacar, não é ferir, nem acusar, é demonstrar para o homem que existe uma rebeldia natural, uma oposição natural às coisas de Deus, e que essa inimizade ela precisa ser desfeita. E essa inimizade só pode ser desfeita através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus a pessoa tem esse entendimento de que ela está afastada, rebelde, oposta, inimiga de Deus. Você viu a história dos soldados japoneses? Já tinham passado 20 anos e eles ainda achavam que a guerra continuava e estavam se escondendo, estavam lutando, achando que a guerra permanecia. Muitas vezes o ser humano age dessa forma, né? E eu quero dizer para você, se você ainda não tem um compromisso com Jesus, se você ainda não se reconciliou com Deus, se você reconhece isso, pare de lutar. A guerra já acabou. Jesus já veio trazer a paz com Deus e realizar a reconciliação. Agora eu quero dar uma palavra para você que já se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo. Nós, como igreja, nós temos o papel fundamental de transmitir essa mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós falhamos porque nós não sabemos transmitir isso. Nós não sabemos explicar justamente a questão da reconciliação. E nós precisamos falar principalmente o seguinte: primeiro, a realidade do pecado. Por causa do pecado, o homem é inimigo de Deus. Jesus veio para trazer a paz entre nós e Deus, né? Fazer a reconciliação, e o homem precisa ter o seu papel de aceitar essa reconciliação e fazer parte do pacto, dessa aliança que Deus está criando. Para pensar e agir. 1. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigo dele porque ele é santo. 2. Nada há que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele fez a reconciliação. É obra dele. A parte ofendida tomou as medidas para acabar a inimizade e a nós cabe aceitar seu gesto de amor. 3. A igreja tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que é uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com ele, conforme nós vimos lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Então, meus amados, o que nós vimos até aqui? Primeiro, que o homem naturalmente é rebelde, é contrário às coisas de Deus. Está na nossa carne por causa do pecado. Segundo, a reconciliação ela só vem através de Jesus. Não existe ritual, não existe artifício que possa causar essa reconciliação, somente o sangue de Jesus mesmo. E terceiro, a igreja é embaixadora de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo e temos o ministério da reconciliação. Temos o dever e temos o desafio de transmitir para as pessoas essa mensagem que elas não conhecem, as boas novas, né, que Jesus veio para salvar, para reconciliar, e que o homem só pode obter isso através de Cristo. Não existe outro intermediário. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana e até o próximo estudo.